Bom dia, sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física para a terceira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto SEDUC em Ação 2021. Sou o professor Marcelo e o tema da aula de hoje é sobre práticas corporais e cultura corporal. Bora lá? A habilidade que vamos trabalhar com vocês hoje é identificar valores culturais conforme o tempo e o lugar onde as lutas e os jogos foram ou são praticados. Os conteúdos que vamos apresentar para vocês é vivência crítica e emancipada das lutas. Como a gente já estava trabalhando na aula anterior, que vocês já tiveram, a gente vai continuar a falar um pouco mais sobre lutas e artes marciais. Vamos só relembrar algumas questões. A prática de lutas e artes marciais contribuem para melhora do condicionamento físico e da flexibilidade, resistência cardiorrespiratória e muscular, postura e coordenação motora, canalização do estresse, trabalha diversos grupos musculares ao mesmo tempo, desenvolvimento da disciplina e autocontrole, que é extremamente importante, perda do peso e emagrecimento, e desenvolve a autoestima e a segurança emocional. Ou seja, você, para ser praticante de artes marciais ou de lutas, vai desenvolver você, ou vai melhorar você em toda a sua integralidade, no aspecto psíquico, emocional e físico. Contribuem também de forma importante no desenvolvimento motor e nas capacidades físicas, como a gente comentou, e além disso, promove a socialização, influenciando de maneira positiva em aspectos relacionados à personalidade, caráter e ao respeito, atuando no contexto integral do ser humano, sendo caracterizadas como disputas onde os oponentes devem ser subjugados com várias combinações e técnicas de defesa e ataque, evitando e coibindo atitudes antiéticas de violência e desleais. Ou seja, a prática de lutas e artes marciais não leva à violência, é ao contrário, inibe, porque você começa a respeitar o seu adversário, o seu oponente, e inclusive até evitando situações de violência e onde alguém pode ser machucado ou lesado. Lutas e artes marciais nas aulas de educação física. A riqueza de gestos motores nos vários tipos de lutas e artes marciais contribui imensamente para que os estudantes ampliem seus conhecimentos e adquiram mais cultura por meio das aulas do componente curricular de educação física, assim como melhorar também cada vez mais o seu repertório motor através da diversidade de gestos que englobam o conteúdo de lutas e artes marciais. Os jogos de lutas e atividades recreativas organizadas que utilizam elementos do conteúdo de lutas, adaptados em forma de brincadeiras, são uma ótima opção para se trabalhar e ensinar os conteúdos de lutas e artes marciais nas aulas de educação física. Ou seja, de forma lúdica, através de jogos e brincadeiras, você pode trabalhar o conteúdo de qualquer luta e arte marcial dentro das aulas de educação física, sem risco para os estudantes ou para os alunos, ok? Como um esporte passa a ser olímpico? É interessante porque muita gente questiona às vezes por que algumas lutas são consideradas lutas olímpicas e outras não. Aqui, por exemplo, a gente buscou mais ou menos uma definição, logicamente que isso, com o passar do tempo, muda. Pode mudar porque as regras, vão mudando. Porém, até hoje, basicamente um esporte é considerado olímpico se for praticado por homens em 75 países, no mínimo, e em 4 continentes. Já no caso das mulheres, se é praticado em 40 países, no mínimo, e em 3 continentes. As lutas, por exemplo, são disputadas nos Jogos Olímpicos desde a primeira edição, em 1896, ou seja, quase tão antiga quanto a modalidade de atletismo. E hoje em dia, atualmente, os esportes de combate olímpicos são boxe, karatê, esgrima, judô, luta greco-romana, luta livre e taekwondo. Obviamente que podem entrar alguns, e inclusive alguns desses podem sair, sim, dependendo da questão que foi citada anteriormente, em relação ao número de praticantes, número de países que praticam e os continentes, tá ok? A influência da mídia nas lutas e artes marciais. Atualmente, a mídia em geral fornece um grande espaço sobre lutas e artes marciais em suas publicações e transmissões. Portanto, torna-se muito interessante analisar e compreender no que pode resultar essa grande divulgação.
O interesse diário da mídia pelas lutas e artes marciais sinaliza a consolidação histórica de tal prática e uma procura sempre crescente da população mundial por esse fenômeno. E isso pode explicar a aparente urgência e necessidade de se esportivizar o maior número de práticas corporais, dentre elas as lutas e artes marciais, pois o esporte tem maior interesse por parte das pessoas e, consequentemente, um valor comercial maior. Agora nós vamos fazer uma prática diferente, que nós vamos discutir e analisar, para responder junto com vocês, algumas questões daquela lista de atividade da semana 39. A primeira que a gente escolheu foi essa daqui. Assim como o futebol, o vôlei e a ginástica, as artes marciais têm muito a ensinar. Despertam a consciência sobre o próprio corpo, aprimoram as habilidades, a postura, o equilíbrio, aumentam a força, a agilidade e o reflexo e a concentração. Mas como as lutas podem fazer parte das aulas de educação física de forma lúdica? A gente acabou de citar. Vamos analisar alternativa por alternativa para a gente poder encontrar a resposta que se adequa melhor a essa questão. Vamos começar pela alternativa B. Promovendo treinos repetitivos e intensos com a finalidade de formar atletas visando torneios e campeonatos? Não. Porque nas aulas de educação física, o primeiro objetivo não é formar atleta, é promover a vivência. Se você quiser ser um atleta, tudo bem, não tem problema nenhum. Porém, essa alternativa não contempla o que está sendo perguntado na atividade 1. Alternativa C, como treinamentos personalizados e sistematizados com a função de ensinar os fundamentos de cada luta. Também não, porque se você, como disse antes, quiser ser um atleta, não tem problema, até é ótimo, é muito bom. A prática de lutas e artes marciais é muito bom. Porém, não é o objetivo da educação física dentro do espaço escolar. Alternativa D, visando o cotidiano dos estudantes em sua vida fora da escola, treinando-os para terem capacidade de se defender e contra-atacar. Jamais. Inclusive, até todo bom praticante de artes marciais, a primeira coisa que ele aprende é evitar situações de violência onde pode colocar em risco a sua integridade física e a sua vida. Então, a primeira coisa que se aprende é evitar esse tipo de situação. E a alternativa E, nenhuma das respostas também não é correta, porque nós temos sim uma resposta que contempla o que está sendo perguntado na atividade 1. E é a alternativa A. Como jogos de lutas com atividades recreativas organizadas que utilizam elementos de conteúdo de lutas adaptados em formas de brincadeiras. Dessa forma, você trabalha todo e qualquer conteúdo de lutas ou artes marciais de forma lúdica, promovendo uma vivência crítica, porém sem apresentar nenhum risco aos estudantes e alunos que estão praticando. Na atividade 2, podemos perceber a influência das lutas em nosso cotidiano, seja como praticantes ou como espectadores. As lutas e artes marciais estão presentes em sistemas militares e no campo dos esportes. Ela é considerada a mais antiga modalidade esportiva, estando atrás apenas do atletismo. Como podemos inserir as lutas na nossa vida diária? Muito bem, a gente vai discutir também agora alternativa por alternativa para poder encontrar qualquer resposta que contempla o que está sendo pedido na atividade 2. Alternativa A, adquirindo pacote de TV por assinatura e acompanhando todos os eventos esportivos envolvendo os mais diferentes tipos de luta? Não, porque isso aí você só vai atender a necessidade da mídia, né, que é promover e ganhar dinheiro com o espetáculo, no caso lutas e artes marciais. Na alternativa B, se tornando um atleta de uma luta ou de várias, através de treinamentos intensos e exaustivos, visando principalmente o aprimoramento das técnicas e fundamentos, se você quiser ser um atleta profissional, alguém que vai disputar um torneio, um campeonato, tudo bem, pode ser assim. Porém, essa não é a forma mais comum ou que vai inserir o maior número de pessoas a trazer o conteúdo de lutas e artes marciais para a sua vida diária. Alternativa D, adquirindo habilidades de técnicas de defesa pessoal e de contra-ataque e se tornando capaz de se defender e aos outros de atos de violência. Também não, jamais isso. Lembrando que a gente também desaconselha qualquer situação que leve à violência e que coloque em risco a sua integridade física e principalmente a sua vida. Então, é necessário saber evitar esse tipo de situação. Alternativa E. Nenhuma das respostas acima. Também não, porque nós temos sim uma alternativa aqui que contempla e responde o que está sendo pedido na atividade 2. E é a alternativa C.
visando diferentes finalidades como desporto, lazer, participação em grupo social, defesa pessoal, disciplina da mente, condicionamento físico, como uma forma de cartaz do estresse diário, ou seja, canalizando todo aquele estresse, toda aquela situação pesada, né, do dia a dia, dentro de uma prática física e que você também vai trabalhar a parte psíquica e emocional. Então, a alternativa que contempla a atividade 2 é a alternativa C. Agora aqui para a gente poder fazer um trabalho de sistematização para encerrar a nossa aula de hoje. Por que é importante entendermos e praticarmos as lutas e as artes marciais e principalmente saber diferenciar de violência? É bom entender e deixar bem claro que a violência desumaniza o homem. As lutas e as artes marciais têm o objetivo de estimular a capacidade do ser humano em controlar suas emoções e a dominar a raiva, a ansiedade e o medo, promovendo uma atitude positiva e o desenvolvimento da autoestima, o autocontrole, o respeito e o cuidado com o próximo. Essa é a nossa mensagem em relação ao conteúdo de lutas e artes marciais. Espero que vocês tenham gostado, porque, primeiro, para você ser um praticante de artes marciais, você tem que ser uma pessoa que sabe respeitar o próximo. Porque a primeira coisa que a gente aprende é justamente isso, cuidar do próximo, para que a gente também possa se preservar como espécie humana, ok? Foi um prazer falar com vocês, espero que vocês tenham gostado. Tá? A gente deseja tudo de bom, que vocês se cuidem. Até a próxima, a gente vai se falando.